Hoje, nessa história, você descobrirá sobre as terríveis tragédias lançadas sobre o Egito para que um homem libertasse o povo hebreu das mãos de Faraó. Há muito tempo, antes de Cristo, um homem chamado Moisés compareceu perante ao Faraó, pedindo para que libertasse seu povo da escravidão do Egito. Para comprovar que Deus falava através de Moisés, ele pediu a Arão que executasse um milagre na frente de Faraó. Contudo, o Faraó se irritou e endureceu o seu coração ainda mais. Naquele tempo, o povo hebreu sofria muito com a opressão de Faraó e o longo trabalho forçado lançado sobre eles. Então, Deus fez Moisés dizer ao Faraó: "O Deus dos hebreus me enviou a ti para te dizer: deixa meu povo ir para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Eu sou o Senhor. Com este cajado que trago, ferirei as águas do Nilo, e elas se tornarão em sangue. Os peixes morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo." E assim, Moisés e Arão fizeram e feriram as águas diante de Faraó e de todos os seus conselheiros. Imediatamente, toda a água do rio se transformou em sangue, e os peixes morreram. Os egípcios não podiam mais beber a água do Nilo. Porém, os magos de Faraó, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e o coração de Faraó se endureceu ainda mais, não dando ouvidos a Moisés e Arão. Todos os egípcios cavaram pequenos poços próximo à margem do Nilo, com o intuito de achar alguma água potável. Contudo, nada era encontrado, a não ser na região que os hebreus estavam. E se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então, o Senhor enviou novamente Moisés perante ao Faraó, dizendo: "Deixa o meu povo partir para que me sirva. Se te recusares, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo se encherá de rãs, e elas entrarão em seu palácio, nos seus aposentos, nas casas de seus conselheiros. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e todos os seus servos." E assim, Moisés e Arão fizeram. Estenderam o cajado sobre o Nilo, e o Senhor fez subir as rãs sobre a terra do Egito. Porém, os magos de Faraó, com suas ciências ocultas, fizeram um prodígio semelhante, subindo rãs sobre o Egito. Então, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão, pedindo que rogasse ao Senhor Deus para que afastasse as rãs dele e de seu povo, que ele permitiria que seu povo partisse, para que ofereçam sacrifícios a ele. Moisés, contente, perguntou quando deveria rogar ao Senhor para que as rãs ficassem apenas ao rio. E prontamente o Faraó o respondeu: "Amanhã." E assim, no dia seguinte, Moisés orou ao Senhor, e todas as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos, foram mortas subitamente. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e todo o Egito ficou tomado por um mau cheiro horrível. Apesar disso tudo, assim que Faraó percebeu um alívio ao seu redor, endureceu o seu coração novamente e não deu ouvidos a Moisés e Arão, permitindo que o povo partisse. Logo, o Senhor disse a Moisés: "Diga a Arão para que estenda o seu cajado e fira o pó da terra, para que se torne em piolhos por todo o território egípcio." E assim, Arão estendeu o seu cajado e feriu o pó da terra. E surgiu uma grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Os magos de Faraó também tentaram reproduzir piolhos, mas não conseguiram, e alertaram então o Faraó: "Atentai! Estas são obras do dedo de Deus." Mas o Faraó permanecia com seu coração endurecido e também não deu ouvidos aos seus conselheiros. Depois desse ocorrido, o Senhor ordenou a Moisés ir novamente a Faraó, dizendo: "Deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti e contra o teu povo por todo o Egito. Porém, onde habita o meu povo, nenhuma mosca achará ali, para que saibas que eu sou o Senhor."
E no dia seguinte, assim fez o Senhor. E enxames de moscas em grande número tomou conta de todo o Egito, desde as casas aos campos egípcios. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, propondo que eles saíssem para próximo em terras egípcias. Porém, não foi essa ordem dada por Deus. E Moisés falou a Faraó, dizendo que eles deveriam ir pelo deserto por 3 dias para chegar ao local que Deus o mostrou. Faraó aceitou, permitindo que o povo saísse para o deserto, mas insistiu para que não fossem muito longe. Moisés, deixando a presença do Faraó, orou ao Senhor novamente, pedindo que afastasse as moscas do Egito. E assim Deus fez, e todas as moscas foram para longe de Faraó. Contudo, mais uma vez o Faraó virou o seu coração e não cumpriu sua palavra, não deixando o povo partir. Novamente, o Senhor mandou Moisés falar outra vez com Faraó. Deixe meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que o Senhor ferirá os teus rebanhos que estão no campo com uma peste muito grave. Mas os rebanhos do povo de Israel, nenhum animal morrerá. E no dia seguinte, assim fez o Senhor o que tinha dito a Faraó, e todos os animais dos egípcios morreram. O Faraó, então, mandou que averiguasse os rebanhos do povo hebreu, e eis que nenhum de seus animais havia morrido. Então o coração de Faraó se irritou ainda mais e não deixou o povo partir. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai suas mãos com cinzas de forno, e Moisés as lance no ar diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito. Provocará nos homens e em todos os animais tumores que se tornarão feridas purulentas por todo o Egito. E assim fizeram diante de Faraó. Moisés espalhou o pó pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios. Nem os magos de Faraó conseguiam se manter mais de pé diante de Moisés. E mesmo assim, o Faraó endureceu o seu coração e não deu ouvidos a Moisés. Então o Senhor mandou Moisés novamente a Faraó, dizendo assim: deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Se eu já tivesse estendido a mão para te ferir com pestes, tu já terias desaparecido da terra, porém te conservei para que veja meu poder. Mas ainda segura meu povo e não os deixa partir. Amanhã farei cair uma grande chuva de pedras, como o Egito nunca tenha visto, desde que foi fundada. Mande recolher seus homens e animais dos campos, pois quem se achar no campo certamente morrerá. E assim fez o Senhor. Mandou Moisés estender as mãos para cima, e grandes trovões, raios e uma grande chuva de granizo caiu sobre o Egito, devastando suas moradias e animais e plantações como nunca antes visto. Apenas a terra de Gósen, onde habitava os hebreus, não sofreu dano algum. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou a eles que havia pecado. Pediu para que rogasse ao Senhor para acabar com a terrível chuva de pedra, para que os deixasse livres para partir. Moisés então orou novamente ao Senhor, e logo a grande chuva cessou. Percebendo que a grande chuva tinha parado, pecou novamente e voltou à sua maligna teimosia, e não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito. E novamente o Senhor mandou Moisés e Arão se apresentarem a Faraó, dizendo: até quando recusarás se humilhar perante mim? Deixa meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o seu território. Eles cobrirão toda a face do Egito, de forma que não poderão ver o chão. Comerão tudo o que sobrou da chuva de pedras e habitarão em suas casas. Os conselheiros de Faraó, atordoados, sugeriram que os deixassem partir para que o Egito não sofresse mais.
Logo, o faraó chamou os dois novamente para dizer que os homens poderiam partir, mas as mulheres e crianças e os animais permaneceriam. Então, o Senhor mandou Moisés levantar seu cajado sobre a terra do Egito. E eis que no dia seguinte subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e eram numerosas nuvens que devastaram o território do Egito. O faraó, mais que depressa, os chamou novamente, clamando para que o Senhor levasse essa praga mortal para longe do seu povo. E Moisés orou ao Senhor, que fez um forte vento vindo do ocidente levar embora todos os gafanhotos. Porém, novamente, o faraó não estendeu seu coração e o endureceu, não deixando o povo partir. E disse Deus a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que possam ser apalpadas. E assim fez Moisés, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito, a qual ninguém conseguia se mover de suas casas. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras que habitavam. O faraó mandou chamar novamente Moisés, dizendo para que partissem, porém, que deixassem os animais no Egito. Moisés não aceitou, pois os animais também eram de grande importância para o Senhor. E o faraó endureceu mais uma vez seu coração, ordenando que Moisés saísse de sua presença e não voltasse mais, pois o dia em que voltasse, morreria. E saiu Moisés da presença do faraó. Então Deus disse a Moisés: farei vir uma praga contra Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. E Moisés proclamou ao Faraó: assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde os homens até os animais. Contudo, entre os filhos de Israel, nenhum sofrerá dano algum, desde os homens até seus animais. Porém, ainda assim, Faraó não cedeu e endureceu seu coração novamente, não permitindo que o povo partisse. Então, Moisés convocou todos os anciãos e autoridades de Israel, orientando que cada família escolhesse um cordeiro para ser morto e celebrar a Páscoa, e com o seu sangue passar nos portais das portas com ramos de hisopo, pois o Senhor passará para matar os egípcios. Porém, onde houver as marcas de sangue nos portais, o Senhor passará adiante deste lar e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas. E eis que à meia-noite o Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho dos servos de Faraó, e também de todos os seus animais. E no meio da noite, Faraó, seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantou assustado. E houve terrível pranto por todo o Egito. Ainda era noite, quando o Faraó, em prantos, mandou que chamasse Moisés e Arão, ordenando que todos os hebreus partissem do Egito imediatamente com seus bens e animais. E assim, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, e uma grande multidão de estrangeiros, partiram do Egito, seguindo Moisés pelo caminho que o Senhor ordenou.